tarde, amores, boa tarde. Segunda-feira, dia do começo, dia do recomeço, dia de seguir em frente e dia de... Obrigada, diretor. Dia de... e dia de mais um episódio mega especial do seu Cacau Pod. Hoje recebendo uma amiga. Essa é uma Cacau Lover. Isso eu posso falar pra vocês. Essa, com certeza, ela quer bater palma, ela quer dançar. Coração. Coração. Essa minha convidada acompanha a Cacau desde quando o Cacau Pod nem tinha essa mega estrutura, nem quando o Cacau Pod pensou em chegar, alçar os voos que estamos alçando ultimamente, né? Graças a Deus. Então, é bom ter gente da gente, né? E daqui a pouco eu apresento ela bonitinho, do jeito que ela merece. Mas antes, vocês sabem que aqui nós temos que dar as honras aos nossos patrocinadores. Começando com ela, Ieda Souza Estéticas. A mais... Tá tudo bem, Miguelzinho? Tá bom. Há mais de 30 anos no mercado, Ieda Souza tem o atendimento com o olhar clínico, técnico, um atendimento VIPzinho, sabe? Aquele bem gostosinho. Através da sua anamnese, ela te dá o atendimento ideal. Vá lá conhecer a máquina Pison, que trata desde alopécia a clareamento de manchas. Olha, se Cacau usa, Cacau indica, Ieda Souza Estética. Nossa próxima patrocinadora, ela que é aqui dona das mãos de Cacau, Mayra Salinos Neodesign. Mayra também está... Gente, a Mayra está num momento diferenciado da carreira dela, preparando um curso de primeira qualidade, com a direção de primeira. Então, se você quer ter a autoestima das suas unhas cuidada, com quem tem o olhar empático, Mayra Salinos. Vai lá, faça a sua anamnese, ela vai entender a sua necessidade e indicar a unha perfeita para te acompanhar e te deixar pronta para reunião, para o happy hour, para apresentar o seu podcast. Uau. Mayra, eu te saio. É bom você fazer o programa com a amiga fica uau. Uau. Nossa próxima patrocinadora é Estúdio D. Débora Oliveira. Vocês viram que as madeixas da Cacau estão... Até cresceu, né, o cabelo de Cacau. Isso é cuidado de Débora Oliveira, que tem o tratamento especializado. Vai fazer a anamnese do seu cabelo. Vai, tô adorando. Gente, eu que tô no merchan. Gente, que sucesso. Eu nunca reparei porque eu não colhei. Então, vocês viram que se a Cacau usa, Cacau indica. Aqui, o tratamento de Cacau. Fui lá no meu processo, gente, descobriu-se que o meu cabelo tava com mofo no meio, no couro aqui, ó. Essa parte do cucuruco que a gente chama. Porque a gente molha o cabelo, prende o cabelo e vai viver. Então, o excesso de umidade estava prejudicando o crescimento do meu cabelo. Inclusive, ele estava quase criando mofo. Então, é esse cuidado, só especialista, que a gente traz para você. E agora, vou tomar meu assento. Muito obrigada aos meus patrocinadores e apoiadores. Uau. Aqui é Cacau Pod, querida. Aqui é uma outra conversa. Estou aqui com a minha amada Ale Ornelas. Até que enfim. Até que enfim. Até que enfim. Isso aqui dá até música, viu, gente? Que a Ale me acompanha já há um bom tempo, que, como eu falei para vocês, desde quando o Cacau Pod era um sonho. Então, a Lê, ela é terapeuta sistêmica integrativa, trabalha, olha que lindo, trabalha a força da ancestralidade. A gente tem algumas questões que não tem aquele negócio que fala assim, que passa do pai para a mãe, da mãe para o filho, do filho para o outro filho, que atravessa gerações. A especialidade da Lê é o olhar curativo para quebrar essas mazelas que nos acompanham
de geração em geração. E hoje ela veio aqui a brilhantar o Cacau Pod. Gratidão, minha riqueza, gratidão. Você sabe, é porque eu sou a moda antiga, né? Então tem aquela paquera. Aí eu fui te paquerando, né? Vendo de longe, aí depois namoro, aí agora sim. Casamos. Aqui acabou de... Tantana. Gratidão Amiga, por imagina. estar aqui, viu? Pelo tempo de vida de cada um. Imagina. Cada envolvido, né? Amiga, a gente fala muito, isso foi uma conversa. A gente já teve um podcast hoje de manhã, e a gente passou a manhã inteira no tricô, na troca, e a gente fala que as conexões, quando elas são verdadeiras, não importa o tempo, né? Ali a gente se conheceu num evento, e foi amor à primeira vista. E aí a Lê me acompanha quando o Cacau Pod, é o que eu falei no início, eu estou sendo até repetitiva, mas é porque é muito importante você ter quem te acompanhe, quem confia no seu trabalho. E já estou emocionada. Quem incentiva a sua caminhada, desde o momento que ele ainda é um sonho, só para você. Quando eu apresentei o primeiro, eu vou achar essa imagem, Cacau Pod, eu não imaginava que ele ia tomar essa estrutura, essa magnitude, nem tinha nem noção de onde, de caminhos, sabe? E aí você ter com você, nessa caminhada, alguém que te conheceu quando ainda era só mato, faz toda a diferença, e essa conexão tem dado muitos frutos. A Lê é dona e proprietária. Dona e proprietária do Quintal da Lê. do Quintal da Lê. Que a gente vai falar muito dele aqui. É um lugar acolhedor, um lugar que tem esse trabalho, né, das terapias que transformam vidas. Lê, seja muito bem-vinda. Gratidão, eu que acolho com muito amor, muito carinho esse convite. E, ó, tá lindo, maravilhoso. Me sentindo rica, né? Vamos falar sobre... Rica, meu bem. Vamos falar sobre prosperidade aqui no Cacau Pod, hein? Uau, amo. A Lê, ela tocou aqui, eu falei, olha, eu não estava nem na minha pauta, mas não tem como a gente não tocar, já que eu tenho a expertise que trabalha com tudo isso. E esses dias, minha amiga, eu fiz um workshop lá no Quintal da Lê com o nome de O Banquete. Chega de migalhas. Arrasou. E quer fala muito sobre isso, né? Sobre isso. Só a nossa existência, eu acho que a gente vem falando tanto disso de merecimento, mas a gente já merece, só da gente existir, a gente já merece. A gente foi criado, né? Não, tira nota boa que você vai ganhar tal coisa. Não, só da gente existir. Exato. Só da gente estar aqui, a gente já merece tudo de lindo, colorido, gostoso. Então é isso. É bom, você sabe que você está falando disso agora, eu lembrei de uma coisa. Eu não fui educada com esse incentivo, sabia? Em casa, você fazer a lição de casa não é nada mais do que sua obrigação. Então, você ser honesto, você ser empático, você ter respeito pelas pessoas, você tirar suas notas boas. Eu lembro que a minha mãe falava assim, você só estuda. Minimamente você tem que fazer isso decentemente. Né? Eu acho que isso também me educou para eu entender o meu lugar e meu espaço no mundo, sabe? E principalmente fazer o seu melhor, né? Isso. Fazer o melhor. Isso. Então assim, olha, é mais do que a minha obrigação fazer o meu melhor. Isso. Não é o melhor do que o outro, que o fulano. Melhor Isso. Cortella, ele fala, faça o melhor que você pode nas condições que você tem. Né? Olha, essa vem sendo uma frase minha nos últimos anos. Eu faço o melhor que eu posso com o melhor que eu tenho hoje. É isso. Né? Porque senão a gente entra num movimento de cobrança absurdo que a gente não consegue ver as coisas boas. É isso. Porque, podia ser melhor. Podia ser melhor. Então é uma loucura. Uma vez eu fiz na época da pandemia, né? Um workshop, né? Um curso voltado pro perfeccionismo. Então, ninguém sabia. Eu já comecei derrubando as coisas. Eu já entrei no online, ao vivo, jogando. Já encenou, já. Aí caiu, aí encenei. Você não sabe o desespero daquele povo. Começaram a me chamar no WhatsApp. Lê, mas faz isso, faz aquilo outro. Eu falei, tá vendo? Então, assim, às vezes a gente tá tão preocupado em ser perfeito que a gente não consegue perceber os detalhes.
É o que eu falo do quintal da Lê. É um lugar simples, porque o simples é extraordinário. Ai, que lindo, maravilhoso isso. É tão lindo isso, É né? isso. Eu lembro que quando eu fui, antes de inaugurar lá estavam, sabe, né, amiga? No começo, você sabe, né? No começo a gente é só mato. É só mato. Então, naquele momento do só mato, eu convidei algumas pessoas que elas foram lá, a gente foi tomar um café, tal. Aí eu falei para elas, olha, eu vou apresentar o espaço para vocês não enxerguem do jeito que tá. Isso. Vocês vão enxergar do jeito que eu vou apresentar. E aí, quando eu falei, vai ser um lugar simples, alguém já me interrompeu e disse, ai, simples? Então, as pessoas vão tomando uma verdade sobre algumas palavras que, no meu interessante ponto de vista, né? Bom frisar, Perfeito, né? Para não dar bololô. No meu interessante ponto de vista, é um absurdo. Porque o simples, as pessoas acham que é um simples de pobre, disso. Não tem nada a ver, gente. O simples é extraordinário. O simples é aquela plantinha que tá ali, ó. É aquela outra que tá aqui. Essa daqui. É uma coisa simples, mas é extraordinário. Então eu falei, aí depois que eu inaugurei, ela foi lá e falou, nossa, mas que diferença. Eu falei, tá vendo? É simples, continua sendo simples. Perfeito. Mas é lindo. Meu simples e extraordinário cenário. Ai, é lindo. Esse cenário tá muito rico. Ale, assim, olê, a gente nem começou o nosso bate-papo. Você já falou de cocriação. Aí. Você já falou, eu vou ajudando ela aqui. Você falou de cocriação. Você falou de ser visionária. Quando você fala, não olha o que você está vendo aqui. E você falou da importância do posicionamento. Porém, para chegar nessa extraordinária Lê Ornelas, me conta um pouquinho da Ale sem essa potência, da Ale sem esse autoconhecimento. Fala um pouquinho de você pra gente, Lê. Eu vou falar, né, que a gente estava conversando aqui antes de começar, né, sobre hoje eu estou, Isso. né? Eu estou assim. A pauta começou hoje, eu estou. Eu gosto de falar essa parte do eu estou, né? Mas quem eu fui para ser essa que estou, Perfeito. Né? Então, a Lê nasceu na periferia de São Paulo. Eu nasci ali no Capão Redondo. Minha mãe fala que quando eu nasci, esses assuntos me emocionam um pouquinho, mas vamos lá. Eu nem fiz nada. Minha mãe fala, né, eu, né, porque meu irmão nasceu em outro lugar. Eu nasci em um barraco que não tinha nem vaso, né, para fazer as necessidades. Não tinha água, não tinha luz no Capão Redondo. E ela fala que ela não dormia direito, né, não dormia quase nada, porque ela acendia uma vela para espantar as baratas. E ela não dormia porque ela tinha medo da vela cair e pegar fogo no barraco. Mas, graças a Deus, né, o meu pai, ele, eu acho que fez o melhor que ele pôde com o que ele tinha, mas ele era um cara muito trabalhador e ele mesmo foi construindo. Então, foi construindo. Então, quando ele morreu, a nossa casa já tinha 3 quartos, era tudo com suíte, porque o véio é chique, né? Ué, já que não tinha antes, chique, não tinha nada, ele já fez 3 quartos, cada um com a suíte. Então, essa Lê, eu sempre fui uma pessoa que eu nunca acreditei que aquilo era para mim. Então, assim, eu acho que até a família, né, é por amor, mas acaba que tem esse movimento, né, de, nossa, agora você é rica, agora você, nossa, não fala mais com os pobres e tudo, porque é todo um movimento que você precisa ultrapassar. Então, muito assim, acho que com 12 anos, 13, eu já falava, eu quero mudar daqui. Eu quero mudar daqui. Né, eu falo isso muito pro meu filho, né? Porque hoje em dia as pessoas falam muito, né? Favela venceu, eu sou favelado, que não sei o quê. Só que na hora dele dormir, a pessoa vai lá pro quartinho dela, bonito, com internet, televisão, isso, tudo mais, né? Mas quem mora na favela e quem nasceu na favela sabe que o seu desejo é sair, né? Não é morar para sempre ali. E também eu acredito muito que tudo que você vai fazer na vida, você não tem que pensar em dinheiro. Você tem que pensar, mas o que eu vou conseguir agregar um todo, né? Não pensar só no meu umbigo. O que as pessoas vão enxergar. Então, ela foi essa pessoa. Eu fui essa pessoa, eu saí de casa com 17 anos. E foi isso.
Eu fui com 17 anos morar sozinha, eu brigava muito com meu pai, né? Que eu era aquela meio rebelde, né? Aquela pessoa rebelde, mas deu tudo certo. Então, quando eu saí de casa, minha mãe falava assim pra mim, meu Deus, você é louca, você vai sair de casa, vai deixar as coisas aqui pra ficar comendo miojo, eu ia acampar, né? E passava mó veneno. E aí eu falava pra ela assim, eu falava, mãe, a gente tem que viver experiências. Então eu acho que a Lê, antes de ser a Lê aqui, foi essa pessoa disposta a viver experiências. Mas tem nessa história toda, eu peguei caneta porque você está me dando muita informação. Nessa história toda tem que ter uma virada de chave. Porque entre eu quero sair daqui, você falou, a realidade de quem está lá eu quero sair. A realidade de 90% é não conseguir sair. Sim. Qual foi o movimento que a Lê fez para sair dessa condição? E qual foi a sua virada de chave para esse despertar? Porque hoje eu não converso com a menina do Capão Redondo. Sim. Entende? Visualizando a sua caminhada, que hora que virou essa chave? Essa virada de chave, eu falo que nem sempre é de responsabilidade nossa, né? Eu acho que às vezes é responsabilidade da vida. Então eu vivi sempre muito no caos. Então a minha infância foi no caos, o meu pai era um cara muito violento, muito agressivo. Então a minha vida, eu fui criada numa família que brigava o tempo inteiro. E aí depois eu vivia no piloto automático. Então comecei a trabalhar muito cedo, né? Eu trabalhava escondido, as ideias. A única que tem cabelo cacheado na minha família sou eu. Então, eu trabalhava escondido de entregar folheto da ótica na Giovanni Gronchi ali, para comprar os cremes do meu cabelo, porque não tinha creme de cabelo. Tá. Então eu via, né, aquelas coisas assim, eu ficava pensando, ai gente, né? E aí comecei a trabalhar cedo em call center, como operadora de telemarketing. E aí eu conheci muita gente. E aí foi. E aí eu conheci também um companheiro, né, que nós moramos juntos por 9 anos, o Sandro, e eu tinha 33 anos. Então, respondendo a sua pergunta sobre virada de chave, esse cara sofreu um AVC com 34 anos e ficou tetraplégico por 2 anos e 3 meses. Meu Deus. Então, eu acho que foi a vida que me Sim. levou para essa virada de chave. Porque aí eu comecei a olhar para esse cara tetraplégico e eu pensava assim, caramba, gente, ele estava aqui, passou mal, foi para o hospital, ficou 8 meses na UTI, 4 meses no quarto e 1 ano e pouquinho em casa, tetraplégico, respirando com aparelho, mas totalmente consciente. Então, esse tempo que isso aconteceu com ele foi o tempo dessa virada de chave. Então, eu saí do trabalho, porque, né, tinha que ficar alguém com ele 24 horas, né, então, assim, a vida segue, né, nos 6 primeiros meses eu fiquei muito revoltada, aí eu falava, nossa, quando tá sol não vem ninguém aqui visitar o Sandro, nossa, depois eu fui amadurecendo, eu fui entendendo que a vida segue para todos, e o que eu ia fazer com aquilo ali? Naquela época eu já estava como gerente de call center, o meu salário era um salário bacana, né, pensando na média brasileira, e eu falei, o que eu vou fazer com essa situação? Aí eu falei, por quê? Ferrou com tudo, né? Ferrou! Falei, o que eu vou fazer com essa informação, com essa situação? Olhando para aquele homem ali que tinha 1,90 m quase, tetraplégico, nos aparelhos, eu falei, preciso de dinheiro. Aí fui pedir para minha chefe me mandar embora, peguei o dinheiro, comecei a comprar roupa, vender no hospital, porque esse povo do hospital, você sabe que não tem tempo para comprar nada. Comecei a vender, falar com aquelas pessoas do hospital. Então, eu sou muito grata a essa área também, essa área da saúde, porque aquelas mulheres me ensinaram muito sobre o que é o olhar para o outro. E aí eu comecei a mergulhar em mim para conseguir lidar com aquela situação, porque eu não aceitava. Tá. Uma vez, A revolta, não falando de religião, porque eu nem tenho,
Mas eu comecei a ir numa igreja e eu falei assim, nossa, mas por que isso está acontecendo com ele? Falei pro pastor, né? Era um pastor muito jovem, o pastor André. E ele olhou para mim e falou assim, eu falei, por que isso está acontecendo com ele? Está acontecendo comigo? Aí ele olhou bem para mim e falou assim, sua pergunta tem que ser outra. O que eu tenho que aprender com isso? Por que não com você? Alecrim dourado. Adoro. Palmas para esse pastor. Não precisa bater palma, não. Tô brincando. Aí não, filho. Aí eu peguei e falei... Eu falei, por quê? Ele falou, a sua pergunta é diferente. Por que não podia acontecer isso com o Sandro? Por que não você? E aí eu olhei pra ele e falei, gente, é verdade, né? Tô me achando. Então quer dizer que se fosse meu vizinho, tá tudo bem. Alecrim dourado. É sobre E essa isso. foi a virada de chave, Cacau. Porque aí eu comecei a mergulhar em mim, entender o porquê que eu não aceitava as coisas e percebi que eu vivi até ali. Eu tinha 33 anos na época, agora eu tô com 45. Eu comecei a entender que eu vivi no piloto automático. E eu fui obrigada a parar. Então não foi, eu fiz um curso, não, nada disso. Foi a vida me levou para esse lugar. A vida te obrigou a olhar para você, né? A olhar no profundo. E parar. É. Porque enquanto eu estava olhando para ele ficava lá às vezes sem falar nada por causa das medicações e tudo mais. Ele demorou para sair a voz e tal. E eu ficava olhando ali, e aí eu ia vendo coisas na internet, e aí eu ia pensando no meu filho. Caramba, não tô vendo meu filho crescer. Caramba, e esse trabalho? E tudo isso. Então, essa foi a virada de chave. Eu tive 2 anos e 3 meses para olhar para mim, olhar para ele, olhar para minha mãe, olhar para tudo. Comecei a fazer terapia, eu não sabia nem o que era terapia. Eu era aquela pessoa que falava assim, Ale, faz terapia. Eu sou doida? Sabe? Tem muita gente que ainda pensa assim, A ignorância, né? A ignorância de não saber o que é e já julgar. Perfeito. E eu deparei com isso, principalmente com esse julgamento. Perfeito. Só que eu fui obrigada ali a mergulhar Só que lá no fundo do poço tem uma mola impulsionadora. Eu tô aqui, Dizem, eu tô com algumas analogias aqui. Acho que eu nunca vou até abraçar minha almofadinha. Eu nunca anotei tanto num episódio. É a primeira vez que eu uso caneta nesse estúdio. Primeira coisa, sempre tem aquela frase assim, se não é pelo amor, é pela dor. Eu chego à conclusão que sempre é pela dor. Você sabe que eu também tenho essa interessante ponto de vista? Como que eu falo que eu sou uma pessoa que eu acolho muito bem as minhas dificuldades, os meus desafios. Sabe por quê? Porque toda vez que eu saio de um desafio, eu saio maior, mais forte, mais sábia, com um olhar mais... Entende? Sim. Porque a gente é obrigado, você vai se virar, minha filha, tem que fazer acontecer. Então... Chego à conclusão que essa frase, se não é pelo amor, é pela dor, ela é um pouco equívoca. Eu acho que é sempre pela dor. Porque senão, se você não for... Você se acomoda. Quando tá tudo bom, você não olha. Sabe o furor de cocô, né? Você já ouviu falar? Não. Então, esse é o furor de cocô. Você foi lá, mergulhou, tá lá ferrado, mas não quer se movimentar. Então, você vai ficar onde? O furor de cocô. Perfeito. Como a gente muito não chique, quer, né? porque a gente é bonita. Você viu que comentário mais luxuoso, né? É o churume, eu vou falar isso aí que quem entendedores entenderão. Outra coisa, eu até agora, eu vi uma história de uma menina, tá? Machucada, de uma menina à margem das oportunidades da vida. E aí essa menina, quando ela acha que ela chega numa estabilidade de vida, com relacionamento, ela mais uma vez se vê à margem. E o Alecrim Dourado pergunta, por quê? Porque eu... A pergunta que me vem à cabeça o start que dá, agora eu já estou nessa página nova da mulher curada. E aí a gente entende que uma mulher curada, ela acaba curando toda uma linhagem. Sim. Né? Quando desperta, então,
dentro do seu processo, a vida te obrigou a parar, te obrigou a se olhar. E dentro desse processo você descobre que a sua dor pode ser ferramenta de cura para outras mulheres. Com certeza. Eu acho que todos nós, quando a pessoa fala assim, ó, eu me descobri na minha vida profissional, é porque com certeza a dor dela está sendo ressignificada com esse trabalho. Eu acho que o nosso trabalho, você pode trabalhar do que for. O que for, não importa qual que é o seu trabalho. Quando você se conecta com a sua dor, eu falo assim, eu nem falo de curar, né? Porque eu acho que até a gente partir, estamos nos curando. É uma escola, é um processo, né? A Sim. vida. Mas eu acho que quando você consegue, igual game, né? Você passou uma fase e você consegue entender que você está contribuindo com a vida do outro, com aquela fase. Perfeito. Ai, mas é tão lindo isso. Perfeito. Isso é tão incrível, Cacau. Tenho certeza que você tem essa mesma sensação. Dá sentido. Toda vez que você fala com alguém, que você conversa com alguém, porque quando eu desligo um atendimento online ou me despeço da pessoa no presencial, é isso que eu falo. Obrigado por você compartilhar um pouco da sua história comigo. Porque A gente sai nutrida. é nutrição pura. Então é bem isso. Eu acho que eu fui indo nesse processo. Isso aconteceu em 2015. Voltei para o CLT, porque, né, a gente tem que fazer esses movimentos às vezes, né, porque eu acho que romantizam muito isso. Transições. Transições não são fáceis, né? Então, eu fiz uma transição, depois voltei. Com licença. Transições, Brasil, faz você trabalhar no feriado. É sobre isso. Total. E ainda saí dando risada. Nutrida. Nutrida, é isso. A transição, ela dói, mas ela é libertadora. Eu tenho algumas coisas lá em casa, né? Alguns materiais lá em casa, e tem um que descubra o seu valor inegociável. O povo sofre para chegar nesse valor inegociável, porque o povo escolhe 10, 15, né? Aí eu vou fazendo um processo até ela chegar em 1. Então, o meu valor inegociável é liberdade. Perfeito. Então, tudo que infringe a minha liberdade acaba comigo. Ai, mas acaba... Se identificou? Falei nada. Foi assim. Então, ó, essa é outra frase que eu falo, viu? Eu adoro frases, eu adoro aquelas... Como é que fala? Aqueles clichês, sabe? Perfeito, perfeito. Então, esse é um clichê meu, foi assim. É sobre... Olê, a gente falou sobre... A gente nem estava na pauta, ela que trouxe. Sobre... A culpa é sua. Eu sempre sou culpada por fazer sobre... esse bololô, né? Mas tá bom. Sobre a ancestralidade. E eu ouvi, aí você vai me dizer na sua expertise, se eu tô correta, eu acho que eu ouvi isso lá no Quintal da Lê. E a parte financeira está ligada com a parte materna. Existe assim. Isso? Tem um trelelê aí. Tem um trelelê. De cura. Na visão sistêmica, a gente traz assim, ó. A mãe é a vida. O pai é o mundo. Com a mãe o dinheiro vem, com o pai o dinheiro fica. O que isso quer dizer, né? A mãe, o primeiro grito de sucesso que você deu foi através da onde? Do portal divino, que é a sua mãe. Então, da onde veio a luz, né? Porque fala, né? A sua mãe te deu a luz. Então, essa luz é a luz da vida, é a luz da realização. Então, você já percebeu que tem algumas pessoas que elas têm uma ótima profissão, elas geram dinheiro, né? Essa palavra é uma palavra que eu troquei também, viu? Tá. Ganha dinheiro. Não, quem ganha dinheiro é criança. Tá. Adulto gera. Perfeito. Aquela pessoa gera dinheiro, ela nunca tem dinheiro. Então, normalmente, a gente olha para o pai. Normalmente, tá, Cacau? Tá. Porque o que eu digo sempre não existe uma verdade absoluta em nada, né, nesse mundo, no meu interessante ponto de vista. Mas... Gente, eu tô saindo daqui com o caderninho da Lê. Porque, assim, eu gosto de falar esse negócio do meu interessante ponto de vista, porque senão a pessoa fala assim, mas eu discordo, eu não concordo. Fica à vontade. Bom, tá tudo bem, esse é o meu interessante ponto de vista. Você não é obrigado a aceitar nada. Ninguém é obrigado a nada. É sobre... Fiquem à vontade.
Inclusive, eu fiz um episódio aqui que eu acho que eu fiquei um pouco fora do... Eu fiquei fora do sistema um pouquinho. Deu um bugzinho. Fugiu? Um pouquinho. A animosidade chegou aqui, dá uma lambida. E eu falei isso. Eu quero ouvir quem é do contrário para aprender, para entender. É que criou-se nessa polaridade em que a gente vive uma negação ao que é diferente. Porque Nossa, o contrário, ele só é diferente. E, de repente, no interessante ponto de vista do outro, tem alguma coisa que vai agregar no meu crescimento. Nossa, Cacau, maravilhosa. Não tem problema discordar, fiquem à vontade. Inclusive, se puder trocar com a gente agradece. Maravilhoso. Porque, quem sabe, tem alguma coisa nesse ponto, porque o seu interessante ponto de vista, de repente, tem alguma coisa que eu não conheça. E aí você vai me apresentar. Com certeza. Não é sobre isso? E aí você fala, interessante esse ponto de vista. Gostei, isso aqui eu tomei pra vida. Meu interessante ponto de vista agora é minha frase. É maravilhoso isso. A Leonelas fazendo Porque história. hoje em dia, que nem você falou, essa polaridade. Às vezes a pessoa... Gente, a gente tá num mundo tão doido que às vezes você fala assim, eu não gosto de coentro. Daqui a pouco a sociedade das pessoas que amam coentro começa quer te processar, cara. Hateado. Meu Deus, então eu coloquei essa frasezinha, porque aí eu me respaldo. Perfeito. Sabe? Então tá bom, tudo bem. Você voltemos discorda, para a ótimo. prosperidade. Vamos falar. Hoje eu quero saber da prosperidade nesse programa. E aí, minha amiga, quando eu estou desconectada com o meu pai, talvez esse dinheiro não fique. Por quê? O que é o pai? Aí a gente vai falar do masculino e feminino. Tá. Tudo se fala, né? As terapias integrativas, tem muitas. Mas quando você vai ver, elas todas falam. Então, tem o feminino. O que é o feminino? É a energia criativa. É a energia de realização, que é da sua mãe. Então, você está realizando, você está criando, mas e aí? Tá recebendo? Ah, tenho dinheiro. E tá ficando com o dinheiro? Tá usando o dinheiro a favor da vida? Não tô. E então vamos olhar para a energia masculina. O que a energia masculina traz? Ela traz esse ponto de saber ser incisiva, esse ponto de você se impor, de você saber o que você quer, esse ponto de você saber, né, organizar, planejar, entender o que você vai fazer com o seu dinheiro. Então é por isso que, falando da visão sistêmica, a mãe Estamos falando de energia. Fica energia. Yin Yang. Também, né? É a mesma coisa. Tá. Yin Yang, né? Então, pai e mãe. Por quê? O pai e mãe, muita gente fala assim, ai, não, mas isso não sei o que tem a ver com espiritualidade. Gente, no meu interessante ponto de vista, tudo tem espiritualidade. Então, tem também a explicação científica. Você tem 23 cromossomos do pai, 23 cromossomos da mãe. Então, tudo é 50-50. Pensando que o indivíduo, vamos falar no indivíduo que pode ser homem e mulher, tá bom? A pessoa não tem mais o pai presente, a mãe presente, mas vê questões que viu repetida na ancestralidade. Viu acontecer com o tio, com a avó, com o pai, com a mãe, e de repente se vê na mesma situação, reproduzindo aquela situação. Como que eu reprogramo isso? Primeiro, nem precisa você ver, porque isso está enraizado, imputado no nosso sangue, nas nossas células, na nossa energia. Então, isso é um fato. Isso é um fato. Então, normalmente, nem é do pai, né? A gente não fala de presença física. Às vezes o avô, o seu avô... Vou falar aqui, de escassez, né? A escassez... Normalmente, quando eu constelo, por exemplo, alguma situação de escassez, vem de muito lá atrás, porque os nossos ancestrais sofreram muito. Às vezes a gente acha que a gente está passando poucas e boas, né? Imagina lá atrás. Uhum. Então, o bisavô da pessoa passou fome, morria de fome. Então, aqui, morreu de fome, teve gente que morreu de fome na sua família, por exemplo. Aquilo foi indo, e foi se repetindo esse padrão. Como que eu faço? Primeiro passo, consciência. Eu falo que uma mente expandida jamais vai voltar ao seu tamanho original. Então, primeiro passo, eu preciso expandir minha consciência. Como que eu faço essa expansão de consciência?
olhando para mim, autodesenvolvimento. Por isso que eu falo que não existe, eu não conheço, tá? Outra forma de você se curar sem você se conhecer. Porque a gente vai criando, né? A gente tá falando de máscaras aqui, né? Perfeito. No começo. Máscaras. Então eu repito o padrão. Só de você ter essa consciência, porque você trouxe isso daqui, né? Você tem essa consciência. Mas tem gente que não tem essa consciência. Então a pessoa, por exemplo, vou falar de dinheiro mesmo. Não tenho dinheiro para nada, eu trabalho, nunca tenho dinheiro. O pai dela também era assim, a mãe dela também era assim, o avô dela também era assim. Mas ela ainda não percebeu que ela tá repetindo esse padrão. Perfeito. Ela só olha para ela. Então Essa- o primeiro passo é autoconhecimento. Uma coisa que você falou, né? Que o dinheiro pensando nessa relação, né? Que o dinheiro vem e não fica. É aquela pessoa que pega um dinheiro, queima a geladeira. Pega o dinheiro, queima o chuveiro. Quebra o carro. É isso, né? Ou então aquela pessoa que também tem algum tipo de compulsão, por exemplo, ela pega o dinheiro e gasta tudo, né? Não que dinheiro não seja para gastar, mas o dinheiro ele é feito para ser usado com alegria. Quando você já percebeu, né? Quando a gente compra uma coisa com muita dó, é capaz do negócio até quebrar, né? Então, essa energia do dinheiro é a mesma energia da alegria. Então, você precisa se conectar com a sua base. Quem é a sua base? Pai e mãe. Perfeito. Então, se você... Provavelmente, a pessoa tem alguma questão com o pai. Quando ela gera dinheiro, mas ela não fica com esse dinheiro. Aí ela fala assim... Quando nós somos adultos, claro que a gente vai falar... Ah, não, mas tá tudo bem. Ah, foi assim. Aí você vai fuçar, você vai olhar para trás. Né? Tem um símbolo africano que chama Sankofa. Eu amo. Quero até fazer uma tatuagem desse símbolo. É um pássaro estilizado olhando para trás. Tá. Que quer dizer o quê? Vai lá, colhe a sementinha. Você vai só... A gente não tem que viver o passado. Vai lá, colhe a sementinha e traz pro presente. E aí você vai... Com essa sementinha que você viu lá atrás, que aconteceu, você vai pegar e vai entender o seu presente e como você pode quebrar essas amarras, essas correntes. Porque, não, mas tá tudo bem com meu pai, tá maravilhoso. Será? Quando você mergulha, porque a sua criança não sabe, Cacau. A sua criança não sabe. Quando a gente é criança, a gente só sente. Então, eu me senti abandonada. Você sabia que às vezes a criança a mãe foi tomar banho e deixou a criança dormindo no berço. Essa criança acordou, chorou, berrou, essa mãe não ouviu. Quando ela chega, ela pode ter sido 20 minutos. O sentimento de abandono já entrou ali. Na alma, na mente. A partir do 43º dia, dentro da barriga da sua mãe, você já está criando neurônios. Emoções, sentimentos. Então, você imagina, é muita coisa, Cacau. Ixi, Maria. Ela deixou doidinha aqui. A relação e os traumas intrauterinos também são fato? Fato. Total. Sua mãe engravidou, você tá lá dentro da barriguinha dela, bonitinha. Aí, vamos supor que a briga com seu pai, briga e vai embora, e é que não sei o que, né? Na verdade, é o que acontece muito, né? Essa criança já tá lá dentro. Ela já tá sentindo tudo. Por quê? Quem alimenta ela? Quem nutre? A mãe. Sentimentos da mãe. Energeticamente. Tudo. E biológico. A célula já recebe aquela toxicidade energética. Exato. E biologicamente também. Porque você tá estressada, o que acontece? Aumenta seu nível de cortisona. Vai pra onde? Cordãozinho umbilical ali, ó. Bebezinho tá recebendo tudo. Então é muita coisa pra gente falar assim. Porque eu vejo que as pessoas, às vezes, elas buscam mágica. Sim. Na terapia, né? Não é receita de bolo, né? É uma coisa que você vai... eu comecei a fazer um curso de iniciação de cacau com a Irmandade das Rosas. É muito, assim, um mergulho mesmo na espiritualidade. Mulher. Meu marido viu lá um dia uma sessão, uma meditação, mas eu chorava. Eu entrei em contato com a minha criança, eu sou filha do meio. Eu entrei em contato com um momento que eu nunca tinha entrado em contato. Daquela criança que foi... Que olhou para menor, que olhou para o maior, mas quem olhou para mim? Eu chorava, Cacau. Eu falei, gente, eu pensava que isso já estava resolvido.
Mentira, tava nada. Quando a gente tem, eu acho que eu vou falar por mim, porque eu passo por esses processos muito, até nessas coisas de transição que você fala, né? É dolorido, mas é bom, gente. É muito bom. Porque eu nem me vejo mais em contato com a Cláudia do Velho Testamento. Então. Adoro. É bom, mas é igual os meninos. É ruim, mas é bom. É ruim, mas é bom. Isso. É ruim, mas é bom. Então eu sei que esse processo ele é muito profundo. E eu acho que quando você entra nesse mecanismo de consciência que você falou agora há pouco, eu não sei se. Até me falta um pouco de palavra. Eu não sei se energeticamente a vida entende, o universo entende, eu não sei. Ele acaba te trazendo isso na consciência com mais facilidade. Talvez porque você esteja atento para. Total. Ou disposto para. Quando alguém me procura para fazer constelação, a primeira pergunta que eu faço é essa. É exatamente isso que você falou. Fala, você está disposta? Eu tinha algumas amigas que falavam assim, ai, credo, o cliente vai até desistir. Eu falei, mas eu não quero que ele faça uma constelação sem que ele esteja disposto. Isso é responsabilidade profissional. Imagina, é respeito com o que faz. Que nem você acha que você está fazendo todas essas transições, você está evoluindo em relação a tantas coisas. Eu tô parecendo uma árvore de Natal aí, né? Com esse negócio balangando. Tô, né? Obrigada. Ixalá! Aí a gente tá falando eu tô ouvindo assim, eu tô falando assim, esse negócio tá fazendo muito barulho. Eu tenho certeza que o meu microfone tá captando tudo. Eu só olhei pro Miguel e está. Gente, eu achei bonito. Vocês vão ter que aguentar o barulho. Eu vou parar de balançar a cabeça. Aí só de vez em quando você faz. Ixalá! Ixalá! Aí Então a pessoa chega lá e você pergunta, tá disposta? Eu queria saber, eu queria fazer. Aí no final eu falo assim, se você sentir no seu coração, me fala 3 dias, 3 horários pra gente ver a agenda. E aí eu te pergunto, mas você tá disposta? Perfeito. Porque é um primeiro passo. Aquilo ali, falando de prosperidade novamente, para você, eu não tô conseguindo gerar dinheiro. E prosperidade não é dinheiro, né? Prosperidade é você se sentir leve com a vida, com o que você tem, né? E também não é pecado você desejar cada vez mais. Mas assim, como que eu tô buscando esse desejo? O que eu tô fazendo com esse desejo de querer mais? Mas também... Eu só tô exigindo da vida? Quero que você me fale. Eu tenho um raciocínio muito doido quando eu tenho essas conversas. O que é prosperidade? Para mim, prosperidade é eu saber lidar com as situações da vida. É eu aceitar de forma leve e poder olhar para minha vida com gratidão. Quando você está falando de prosperidade, você não está falando só de dinheiro, não é isso? Não. Para mim, no meu interessante ponto de vista, não. Por quê? Porque o dinheiro... E isso acaba conversando com o dinheiro. Porque se o dinheiro vem com alegria e com prazer pelo que você faz, ele vai vir. É tão gostoso, né? E aí ele vai vir, porque a gente precisa do dinheiro. Perfeito. Precisa. Mas assim, qual que é o olhar que você tem para as coisas que estão te acontecendo hoje? Não, eu não aceito, tá? Que nem eu lá. O alecrim dourado. Eu adoro essa frase. O alecrim dourado, entendeu? Nada pode. Ele é intocável. O alecrim dourado. Intocável, nada pode acontecer com ele. Os alecrim. Perfeito, a vida ensina. Fica tranquilo. Deixa eu contar outra coisinha de alecrim dourado, tá? Fui, num centro espírita, kardecista, uma época. Tá? Ela não tem religião, mas ela já foi no pastor. Agora ela já foi no centro espírita. Já fui em tudo, fiel, Umbanda, Candomblé, centro espírita, kardecista, então, tá igreja. Se você me chama... o culto ecumênico. Ale, eu quero ir, eu quero que você me acompanhe em tal lugar. Se eu sentir no meu coração, eu vou. É um culto ecumênico. Eu queria que existisse uma religião que pegasse tudo, um pouquinho de cada, sabe? Tá. Porque eu acho tão maravilhoso, assim, aquele fervor dos evangélicos. Eu acho tão incrível também esse controle, assim, essa aceitação do kardecista, né? Essa bondade, essa generosidade dos ubandistas. Como seria maravilhoso a gente juntar tudo, né? Está aqui a prova que a gente sempre aprende algo com o interessante ponto de vista do outro. Então, minha amiga, aí eu fui e falei com um médium. E aí depois, né, porque você sabe, né, nosso ego, né, é o ego, né, da pessoa. Aí eu fui, falei com ele me falou um monte de coisa, eu tava passando também por uns momentos bem desafiadores com meu filho na época. Fui embora. Do outro dia, passou outro dia, vou tentar ser rápida nisso. Chegou lá,
Ilusão. Falei assim, eu quero falar com o mentor. Aí, mas qualquer mentor, né? Na minha cabeça. Aí a mulher olhou lá no papelzinho, que era um papelzinho igual esse seu aí, e falou assim, não, você só passa com o mentor Cigano Igor. Aí eu, tá bom. Aí fiquei me achando, né? Olha, meu nome tá anotado aí. Quando chega o homem, ele olha pra minha cara, o que eu falei pra você da última vez? Aí eu, pra eu escrever no meu livro da vida, que sei que... Ele, tudo que eu te falei, você só guardou isso? Desça da sua arrogância. Tome. Então, às vezes a gente vai... E eu entendi que a arrogância era... O que ele estava falando de arrogância? Eu, na hora, né, no começo, pensei assim, nossa, mas eu não sou arrogante. Não? Não, né, querida? Alguém fala pra você que isso aí é amarelo, você fica tentando lutar com a pessoa pra provar que é azul. Isso também é uma forma de arrogância. Com certeza. Então, essa palavra acho que deve ter vindo depois disso, né? É meu interessante ponto de vista, porque foi uma forma de eu... Dela não aparecer arrogante. Meus amigos me zoam, porque eu Ai, conto gente, pra todo mundo isso. trazer amiga pro podcast. É muito complicado. Quando eu começo a trazer umas verdades, meus amigos já olham pra mim e falam assim, desça da sua arrogância, porque eu fico, tá vendo? Não sei pra que a gente conta essas coisas pros outros. Amiga, vamos falar um pouquinho de tanto... Ai, meu Deus do céu. Ai, que eu adoro fazer o Cacau Pod, gente. Sou tão privilegiada. Vamos falar um pouquinho que você tem... no Quintal da Lê. Vamos falar um pouquinho o que é o Quintal da Lê? Para as pessoas conhecerem. A gente tem imagens do Quintal da Lê, produção? Tem. Ai, será que eu mandei Quintal da Lê? Do Quintal da Lê? Ai, socorro. Isso aí não, isso é mamãe. Mamãe. Falando em ancestralidade, eis essa aí. Foto, essa é a ideia dessa foto. Arrasou. Quem que é? Mamãe e quem? Irmã, eu e mamãe. Perfeito. Por ordem de chegada, né? Porque Perfeito. tem o respeito à lei da ordem, então... tem o respeito da lei da ordem? Sim, nós devemos esse respeito para quem veio antes. Isso daí é eu fazendo uma celebração de casamento. Que lindo! É lindo demais. Eles já moravam juntos há 20 e poucos anos. Decidiram fazer a cerimônia sistêmica. Foi lindo. Choro 3 dias e 3 noites. Esse não é o Quintal da Lê. Mas é um quintal. Se Quintal da Lê. Se você tiver aí... Produção. Ele vai. Mas faz uma analogia bem importante. Essa é da cúpula das Paty, meu amor, tem que trazer você. Aqui, roupinha de Paty, ó. Paty. Eu só uso roupa das empreendedoras, né? Então essa aqui é a Ana Lídia. Trazer a Paty. É sobre isso que eu queria começar a conversa. Vamos falar da Cúpula das Lobas. Então, depois a gente volta, a gente apresenta o Quintal da Lê com o todo. Mesmo o todo, viu, gente? Veio antes a Cúpula das Lobas. Então vamos falar da Cúpula das Lobas. Então vamos lá. Quando eu vim morar aqui, Cacau, na Baixada, vai fazer 5 anos que eu moro aqui. Eu já tinha esse grupo Cúpula das Lobas, com mulheres de regiões do Brasil, várias. Sul, Nordeste. E eu mudei pra cá, né? Foi uma escolha nossa mesmo. Eu sempre sonhei em morar na praia. Então, toda a questão da pandemia ajudou, né? A gente morar na praia. E aí, o meu primeiro ano foi terrível. Porque, assim, mesmo eu sendo essa pessoa comunicativa, eu não conseguia me conectar com as pessoas. Aí eu conheci a Ana Lídia, da Bepena, né? Você conhece a Ana Lídia, eu acredito. E aí a Ana Lídia sempre me chamava para ir em eventos e as coisas. Aí eu falava, ai, gente, eu já trabalhei 20 anos em áreas comerciais, em áreas de vendas. Eu não quero ficar nesses network. Aí eu ia virando. Nunca ia. Aí eu falava, não desiste de mim, mas eu vou. E aí eu conheci uma ou outra, assim, esporadicamente. Eu falei, eu vou abrir o Cúpula das Lobas Litoral. Perfeito. Aí peguei meia dúzia. Minha filha, nosso primeiro encontro tinha 6 pessoas. A meia dúzia que ela pegou. A meia dúzia. A meia dúzia das doidas que acreditaram nisso. Aí fomos lá, fizemos um encontro. Nisso a gente foi postando. Eu abri esse grupo, só tinha essas 6 amigas. Perfeito. Guerreiras. Lembra do mato, né? Eu tô aqui, ó. Lá no mato, na época tô me do identificando. Mato. Peguei lá aquelas guerreiras e fizemos. E aí a gente foi fazendo esses encontros. Aí uma perguntando pra outra. Aí uma foi contando. Quando eu fui ver, já tinha 200 mulheres naquele grupo. E aí, não era um grupo para empreendedoras. Porque o que quer dizer Cúpula das Lobas? Cúpula, líderes. Então, mulheres líderes de suas próprias vidas. Perfeito. Ou que querem ser. Perfeito. Né? E loba, do arquétipo do lobo. Que é um arquétipo de um lobo estratégico, que ao mesmo tempo que ele é solitário, ele é
acolhedor, do bando. do bando. Então foi por isso que eu criei esse nome. E quando eu percebi, tipo, 90% daquele grupo eram empreendedoras. Então foi naturalmente, foi de novo, né? Foi a vida que foi trazendo essas mulheres. E aí eu fui como, assim, eu tô à frente de 3 frentes, mas no caso é a mesma coisa, né? É desenvolvimento humano. Perfeito. Então, quando eu comecei a olhar para aquelas mulheres, aí eu fui dando cursos. Assim, eu nunca cobrei para dar um curso, porque o meu intuito é esse. É assim, vamos transbordar, vamos olhar, né, uma para outra com amor, com gratidão e trocar. E aí a gente fazia reuniões online, eu fazia reuniões, só que era só as mulheres iam sem nada. Aí daqui a pouco, né, tem a Cris, a Rosário, são mulheres incríveis, e elas vendiam produtos. Aí, Ale, por que a gente não faz feira? Perfeito. Eu falei, vamos, nunca fiz feira, mas vamos tentar. Mas quando você começa a cúpula, aí a cúpula é líderes, não é? Das lobas, que se fortalecem, né? Ela tem o empreendimento dela e se fortalece junto com o empreendimento de todas, correto? Você só tinha a visão de ajudar essas mulheres a se desenvolverem? Qual era o intuito? Não, no começo o meu intuito era só fazer encontro. Era o meu. Tá junto. Sabe o intuito sem intuito? Porque eu tava sozinha. Ela é ótima nisso, tá, gente? Vou falar uma coisa pra vocês. Sabe aquele negócio assim? Vamos fazer um encontro. Eu gosto de festa, né? Perfeito. Vamos fazer encontro. Só que aí eu comecei a observar que elas tinham muito para contribuir. Uhum. E eu também tinha algumas coisas para contribuir da minha época de CLT. Aí eu falei, por que não, né? Se juntar e trocar. E a gente começou a trocar, fazer essa troca. E hoje é uma ajudando a outra. Sim. Então, quando a gente vai lá expor, por exemplo, agora a gente está fazendo as feirinhas lá no quintal. Então, elas trazem clientes para quê? Para o quintal. Elas estão ajudando quem? Eu. Perfeito. E eu abro o espaço para elas. Elas estão... Porque às vezes feiras, essas coisas... Lógico que eu não consigo fazer uma feira com 100 expositoras. Mas aquelas que estão ali também estão recebendo. Tem um lugar, vem cliente também que é do quintal. Então é uma troca. O resumo é o network, né, meu amor? Isso aí é o resumo do network. É o resumo do network. Que funciona para você, funciona para elas e tá gerando a economia criativa. Muito. Né? Ali. E eu sabe assim, a minha ideia, né, até que a Elis, eu pedi para algumas mulheres, porque a gente não faz nada sozinho. Sim. Nada. E aí eu pedi para algumas mulheres, eu falei, vamos ser embaixadora, né? Então eu chamei a Elis. Gente, isso aí é golpe baixo. O quintal da Lê. Gente, que linda essa foto. O meu produtor se juntou com um tal de marido ali, ó. Isso aí não tá dando certo esses dois, viu? Tá um perigo. Olha, gente, esse linda. foi o dia que eu fui ter a minha vivência no quintal da Lê. Minha experiência é tudo muito simbólico. Olha aqui meu girassol. Gente. E quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu vi foi seu girassol. Que tava no vaso, eu chorando. E foi muito simbólico e muito potente o que eu vivi ali. Por isso que eu quero falar tudo que a gente encontra. Ih, lascou. Ai, gente, tem que deixar eu trabalhar em paz. Larguei. O que eu encontrei no quintal da Lê, porque eu passei... agora, meu Deus, me ajuda, amiga. O nome das meninas. É a Jéssica, a Elis... E aquela ali é a Carmen. A Carmen é maravilhosa, brava, maravilhosa. Ela briga com ela mesmo. E aí eu participei de uma mesa com a Elis e foi muito potente. Essa minha vivência holística com ela. Ixi, muito. E eu saí de lá ressignificando muitas coisas. Por conta disso. Então, quando a gente está falando, para mim, é muito intenso, porque elas fazem parte do hoje do meu desenvolvimento.
pela minha vivência que eu tive no quintal da Lê. E cheguei lá, olhei uma árvore frondosa, gigante. Eu falei, gente, isso aqui é louro. Não é louro, é louro. Não discuta com uma pessoa do interior que ela sabe o que é um louro. E esqueci que ela vai ter que mandar louro para mim depois. Poxa, eu ia chegar aqui igual uma planta. E conheci a professora de dança do ventre. Que ela, vem Cacau dançar comigo. Eu falei, amiga, eu vou. É maravilhosa. Então foi muito potente e eu só experimentei. Então vamos falar um pouquinho. Gente, tira essa foto aí. Oh, amiga. Aí. Tá linda. Tá linda. Ali as vivências que tem. Fala, Lê. Esse aí foi o dia da inauguração, porque a gente inaugurou faz pouco tempo, né? A gente inaugurou dia 8 de junho. Mentira. Foi, amiga. Pra mim, Quintal da Lê tem anos. Parece, né? Parece, de tanta coisa. E tem tanta história ali já. É. E de antes, né? E de agora. E aqui foi o dia da inauguração. Eu fiz 3 horários, eu fiquei muito feliz. Foi mais de 100 pessoas. Acho que foi umas 130 pessoas. Essa daí foi a turma, acho que da tarde ou da manhã, não sei. E esse Quintal da Lê veio assim, eu acho que foi canalizado assim nas minhas orações, porque eu ia colocar assim... A gente tá com o olho brilhando, filha? Tá com o olho brilhando, o que faz seus olhos brilharem? Quintal da Lê, é a menina dos olhos, né? A gente estava procurando apartamento para morar, e aí eu falei, mas eu fico sublocando lugares, por que eu já não vejo, né? Aí meu marido, né? Gente, olha como ele é marido... A árvore de louro, gente. A árvore de louro. A árvore de louro. Que ela tá muito maior hoje. Ó, em sua homenagem, vou enfeitá-la para o Natal. Ela falou, tem que comprar árvore de Natal. Eu falei, mulher, a árvore de louro. Pelo amor de Deus, estamos falando de prosperidade. Prosperidade, deixa lá. Ainda vou comprar umas bolinhas douradas para deixar ela só, né? E aí, no dia da inauguração, eu ficava olhando aquele monte de gente e eu ficava pensando assim, gente, olha, aconteceu. Porque aí a gente ia comprar apartamento. Aí, marido, né? Oh, meu Deus, judiação. Anjo. A cara dele. Esse homem... É assim, né? A gente já se conhece há uns 15 anos. Éramos amigos, depois do nada, como a gente gosta de falar. A gente acabou se olhando diferente e dessa amizade... Interessante que a gente nunca apaixona pelo inimigo, né? Não, isso é importantíssimo. Menina. Eu era um amigo, isso é interessante. Espero que não, fico preocupada, mas então... Estamos bem de amigo. Estamos bem de amigo. E eu sou aquariana, né, amiga? Então, Anjo. Adoro amigo. E aí eu falei pra ele, mas por que a gente então não vê uma casa com a edícula atrás? E aí ele vai na minha, né? Tá bom, então vamos. E a gente procurou casa. Um belo dia a gente achou essa daí. Lógico que ela não era essa daí, né? Ela tava numa situação... Ali já tá com o toque de a Leonel. Ela tava lá no mato, né? E aí quando eu entrei nessa edícula, que hoje é o Quintal da Lê, tava com muita coisa, né? O povo era meio acumulador lá, que morava lá. E aí ela falou assim, a gente fica mais aqui. Aí eu falei, não, mas se der tudo certo, eu vou fazer um espaço aqui. Ela, espaço de quê? Eu falei, espaço terapêutico, eu sou consteladora. Aí ela me mostrou o braço dela. Ela falou, nossa, eu tô toda arrepiada, olha isso aqui. Aí ela falou, eu trabalho com a Fraternidade Branca, eu sou reikiana, tal. Aí ela, então, a casa é sua. E aí ela falou pra mim, posso te dar um abraço? Eu falei, pode. Ela falou, vai ter alguns desafios, mas a casa é sua. E quando ela saiu, ela falou pro meu marido, a mesma coisa. Pode dar um abraço? Aí ele deu, falou, prazer em te conhecer. Ela falou, prazer no reencontro. Meu Deus. Então já era algo que estava desenhado, escrito, né? E eu falei assim, aí eu ia colocar espaço Alessandro Ornelas, espaço sei lá o quê. Aí eu falava, gente, não tá leve isso pra mim. Aí um dia eu acordo, o que você acha, Quintal da Lê? Perfeito. Aí ele olhou, gosto. Eu falei, Quintal da Lê do Clay. Aí ele, não gosto. Não. Deixa o Quintal da Lê, que ele é o bastidores, né? Eu falo, ele é o bastidores, mas é aquele bastidor. Aí ele fala, eu adoro ser bastidor. Eu carrego caixa, Perfeito. faço tudo. E aí veio o Quintal da Lê. A minha ideia com o Quintal da Lê, Cacau, foi trazer essa experiência de quintal de vó. Então, quando a pessoa entrar, e é automático, porque eu não conto isso pra ninguém. Eu não falo que o Quintal da Lê foi para gerar essa experiência de quintal de vó. Mas a pessoa entra... Não tem como. Olha e já...
E aí já começa a falar, né, da família, da avó. Eu adoro histórias, né? Como Não. boa consteladora. Não gosto, não. Adoro. Ai, olha, gente, a gente tem que fazer um negócio assim de contar história. As meninas lindas. E foi isso. Então, a minha ideia, essa daí é o time. Deixa aí, porque elas são maravilhosas. Essa aqui é a Carol, ela é poetisa, ela é professora de inglês, pedagoga. Essa daqui é a da unha, né? Então é a Bia, é nail designer. Ali em cima é a Angeli, trabalha com runas. A outra é a Débora, consteladora também como eu. A Débora, ela é do perfume? Não, a do perfume tá escondidinha ali de óculos. Eu quero fazer meu perfume com ela, que eu já falei pra ela. Ai, amiga, tô com o meu, que ela fez. Eu quero fazer meu perfume com ela. Eu falei que eu ia fazer no Cacau Pod e ela falou, melhor não. Mas eu quero fazer. Não, mas aí é uma... então ela falou melhor não, porque a gente fica emocionado. Ai, vai ser uma choradeira. Amiga, quem acompanha Cacau Pod é só choro. Gente, quem quer fazer? Nós vamos até mudar um negocinho aí na minha arte, que nós vamos colocar uma palavrinha que tá faltando. Ai, amiga, você vai amar. Eu tenho então, um programa sem emoção, mulheres meu. Incríveis. São maravilhosas. Elis, ginecologia natural, terapeuta, que você passou Ele com é ela. o amor do meu coração. Essa Andréia, que maravilhosa. Ela a Paty também é o amor do meu coração. Paty, pelo amor de Deus, para de confusão. Paty e Elis são os amores do meu coração. Ai, gente, não aguento, né? E aí, lá atrás está a Vanessa, trabalha com terapia da Índia corporal. Aí gente, mas é um monte de mulher. Estou em procura de homens, né? Terapeutas. Eu falo, a gente precisa trazer uma energia de homem aqui. Uma energia masculina. Só tem a do meu marido lá. Eu acho, não sei. E ele também nem trabalha lá, então. Eu não sei se é falta de costume. Eu acho que a gente não fica muito à vontade com um homem terapeuta. Olha, pode ser Cacau mesmo, com problemas. Pode ser, amiga, mas sabe o que é legal isso? Trazer um pouco a energia do homem. Lembra que eu te falei? Equilíbrio. Equilíbrio é tudo, né? Em todos os sentidos. Então é bom ter, né? Porque às vezes só energia feminina, e a gente vai se conectando e você vai ver. Dá uma volta lá no quintal, pá. Entendeu? Já resolve isso aí. Tem que e tem poucos também, né? Não é tanto assim, né? No universo terapêutico, né? Por causa disso, né? Porque os homens também, eles não aprenderam. Eu já abandonei minha pauta. Fiquei nervosa. Fiquei nervosíssima. Então essas mulheres aí são maravilhosas. Me entregaram aqui. É o meu time lindo lá, não é meu, né? Eu falo assim, o quintal é da Lê, mas é nosso. É nosso. Então, é isso. Nosso. Eu cheguei lá na Lê, Lê, eu vou sair daqui com a sacola. Eu quero pegar tudo, as árvores. Só que eu saí de lá tão emocionada que eu não lembrei de trazer nem meu Não louro. acredito. Eu não peguei nada. Eu esqueci porque eu fiquei tão excited, tão... Ontem eu morri de rir. Coisa. Foi fazer teve uma cliente que foi lá fazer um spa, e aí ela saiu, aí quando ela olhou, falou a mesma coisa que você. Nossa, é louro? Aí já pegou um galho do louro. Aí, mas eu posso pegar? Eu falei, pode. Aí ela pegou manjericão, ela pegou louro, ela pegou boldo. Aí ela saiu com os matos tudo misturado, e ela ficava perguntando o que era. Tal. Eu falei, aí a louca vai chegar lá, na casa dela, vai usar a lavanda achando que é... Pensou? Eu falei, colocar a lavanda no feijão? Não acredito que você não levou nada. Não, mas eu volto. Volta. Oxe, linda. Até porque nós vamos fazer agora você vai fazer um negocinho aí pra mim. Olha, vai me dar honra. Ou vou ter que começar. Ou eu vou ter que começar de novo esse namoro. Esse monte de conversa de prosperidade, eu vou lá, que você vai resolver o negócio pra mim. Vai enxar em todos os lugares. Vamos liberar, porque você sabe, né? Quando uma mulher decide se curar, ela se transforma numa obra de amor, de compaixão. Então é isso. E ela liberta todos a sua linhagem, né, feminina. É isso. Então, assim, te espero. Amiga, pra gente, olha, eu já conversei, 3 horas aqui, né? Ai, gente, programa eterno, né? Afe Maria, Miguel. Ai, gente, eu falo muito, né? Mas eu também falo. Quando a conversa é ruim, conversa meia boca, a gente conversa mais do que deve. Ai, será que a gente devia fazer em 3 prestações esse programa? Depois nós vamos ver se nós conversa os negócios aí. A gente vai precisar conversar. 2026, nós vamos ter que conversar uns negócios aí. Vamos conversar, porque tem que fazer a prestação, né? Ele deve ficar quieto. Vamos conversar. Consórcio de programas. Aqui, ó. Consórcios de programa. Ouviu isso, produção? Obrigada. Anota, produção. Isso aí. Amiga, vamos dar
pelo menos 3 dicas ou 3, sei lá, para essas mulheres que ainda não se encorajaram para esse olhar, para esse cuidado, para esse despertar. O que a gente pode deixar para essas mulheres, para essas pessoas? A gente fala mulheres, gente, a gente acaba meio que defendendo a nossa causa e é quase egoísta. Então deixa eu me Mas a gente corrigir merece aqui, também, porque os né? homens tiveram bastante favor. Mas acho que eles estão precisando se curar um pouquinho também, os menininhos. Acho que até mais. Os menininhos estão precisando de ajuda, gente. E eles não aprenderam, né, amiga? Eu falo muito não do patriarcado, né? Não. O patriarcado fez isso com nós, né? Com a gente, com nós mulheres. Blá, 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 com a gente, com nós. Tá certo, uai. Eu acho. E também teve a questão com o homem, né? Então ensinou o homem, não pode chorar, não pode isso, não pode aquilo. Aí agora a gente tem alguns homens que não. Eu acho que a gente tem falam. que normalizar, que a gente fala muito da gente. A gente tem que normalizar que quando a gente fala que uma pessoa ferida fere a outra, a gente tem que falar isso pros amiguinhos. Total. Porque a gente está buscando o nosso autocuidado, nosso desenvolvimento. Então, a gente vê hoje em dia, na nossa realidade... Ih, larguei o papel. A gente vê na nossa realidade quase uma guerra do sexo. Por quê? A mulher investiu muito no seu desenvolvimento. E os amiguinhos ainda estão crendo que eles vão resolver na força do braço. Na virilidade masculina, meus amores, não vão. Só tá dando ruim. O feminicídio só aumenta. Vocês viciados em drogas, sexo e tudo que tem aí só aumenta. Família desestruturada só aumenta. Suicídio só aumenta. Então só aumenta. A conta não fecha. Então, com todo o amor do mundo, e hoje, quem está falando aqui é uma Cacau curada, que hoje eu sou grata por tanto que os amiguinhos me ensinaram. Porém, contudo, eu sei que eles me ensinaram na dor, porque para machucar o outro, você tem que estar muito ferido. E aí você sai derramando sangue assim, ó. Entendeu? Então, eu vou oferecer esse programa agora... me vem esse insight para os meninos. Então, isso que a Lê vai falar agora, que a gente fala muito no feminino, serve para vocês também. Busca ajuda, vai se curar, vai tomar posse dessa potência que a gente descobriu que tem, vocês têm também. É só mudar para onde vocês estão canalizando a força. Sei lá, joguei. Falei e não saí correndo. Sustento. Cacau, muito importante e sério, né? Como a caminhada do Lilás que a gente fez. Isso, passado. Em 24 do 11, é sobre isso. Então a gente abriu a caminhada para todos, mas... não porque a gente tem que curar caminhada. a sociedade. Curar a sociedade, os meninos, né? As crianças. E o meu... Não vou falar conselho, não, porque esse conselho, se fosse bom, a gente comprava, né? Não que se quem quiser me pagar também por esse conselho, tá tudo bem. O seu interessante ponto de vista? O meu interessante ponto de vista. Normalmente, a pessoa, ela também não sabe que ela tem que se cuidar. Então, o que eu sempre sugiro para as pessoas que me procuram, escreve uma cartinha aí, pega uma folha, pode ser até um papel de pão, precisa de muito, né? Que às vezes as pessoas vão lá transformar, faça isso, faça aquilo. Não precisa, não, é um pedacinho de papel, pão, um pedacinho de papel. O simples. Pão. O simples é extraordinário. Pega lá um lápis, uma caneta, giz de cera, qualquer coisa. Começa a escrever lá quais são os pontos que te incomodam hoje na sua vida. Como essas relações, né, que você tem, quando você escreve, é o primeiro passo. É uma coisa tão simples, né, mas a gente normalmente não tem esse hábito. Escreve lá o que te incomoda hoje na sua vida, o que você causa na vida do outro. É um passo importante para você olhar e falar,
preciso de ajuda. Porque senão você fica no piloto automático o tempo inteiro e você não percebe que você está magoando as pessoas. O alecrim dourado pensa assim, né? Ai, que fizeram comigo, ai, que fizeram comigo. Tá, e o que você fez com os outros? E nem eu falo da lei do equilíbrio, né? Que é uma das leis da constelação sistêmica. O dar e o receber. Então, às vezes, a gente dá demais e a pessoa vira vítima ou vira contra você. Mas você também recebe demais, às vezes, né? De algumas pessoas. Então, primeiro passo, escreve o que é a sua vida hoje. Que ali você vai conseguir observar no que você precisa de ajuda. 2. Eu sei que é meio clichê de novo, mas humildade. Tenha humildade para olhar para o outro e entender, se limpar. Antes de eu fazer uma constelação, eu sempre falo assim, para todos os que a gente faz em grupo, né? A maioria das vezes. Gente, agora nós vamos nos limpar de julgamentos, achismos e alucinações. Por quê? Às vezes a Cacau chegou aqui atrasada, aí eu, ai, nossa. Tinha que contar? Que isso? Ai, eu tô sendo desrespeitada no meu próprio verdade, programa. Era pra ser uma analogia, Que assim, isso? Ai, meu Deus. Nossa. Ai, sem querer expor, já expondo, não quero trazer nenhum tipo de intriga aqui. Chegou aqui atrasada, esbaforida. Não. Será que eu fiz alguma coisa? Será que eu tava... Não, gente, isso é uma alucinação. A Cacau está de azul marinho, isso é um fato. Então vamos nos limpar de alucinações sobre o outro, julgamentos, e aí sim você consegue expandir sua consciência. Perfeito. Não é fácil, tá? Parece que é fácil, né? Quando eu falo, não é fácil não. Mas é dica. Possível, gente, é necessário, inclusive. É possível e necessário. Entendeu, sobre meus isso amores? que você falou, viu? É muito importante, porque veio um insightzinho. tem um monte aqui, de cacto, necessário. né? Por aí, né? Exatamente. Que às vezes a gente se cura, mas aí a gente cruza o caminho com o não curável. E aí dá um problema aí. Mas eu vou te falar uma coisinha aqui importante, tá? Meu interessante ponto de vista para terminar isso aí. E aí eu cruzo com o não curado. O que tenho ainda para olhar que eu tô atraindo esse não curado? Exato. Porque eu acho que quando a gente vai se curando, a gente vai perceber e dar limite. Perfeito. Nossa, eu fiquei uma pessoa muito mais ignorante para os outros. Você não depois achou que eu comecei a dar limite. o inegociável? Qual que é o seu inegociável? Deixa aqui. De frente com o Gabi. De frente com o Gabi. Esse é outro programa de 3 horas com a Lê Ornelas. Eu preciso encerrar. O meu inegociável também é a liberdade. Olha. Eu com limite, eu tenho que tomar cuidado que eu fiquei um pouquinho intransigente. É a palavra. Atravessou meu negociável, a gente já não conversa mais. Eu nasci assim. Mentira, não sou Gabriela, não. Eu tenho a Lê Ornelas para me ajudar. Temos aqui, no meu momento especial, Cacau Pode. Uau! Que é um episódio pesadão desse. Gente, a pauta era completa, a pauta era quase zen. Mas aí ela vai mexendo nas gavetas, né? Os insights vêm, a gente é obrigada a usar. A gente tem uma forma de acarinhar os nossos convidados. Ai, que gostoso! E agradecer. Eu preciso te agradecer pela amizade, pela parceria, por acreditar. Quando eu comecei o programa falando ali, chegou para mim quando era tudo mato. E aí hoje, na atual realidade que eu tenho, ela chegar e falar assim, Cacau, vamos fazer essa condição, vamos fazer. Ela só falou isso para mim. Isso é credibilidade. Acho que no que eu estou construindo, com os valores que eu estou construindo, com a equipe que eu estou construindo, o meu maior tesouro é eu conquistar a credibilidade. É para isso que a gente trabalha, com a seriedade que a gente trabalha, com o que a gente está construindo. Então, pronto, já choramos, muito obrigada. Eu vejo você. Essa frase eu gosto de falar porque eu vejo você. E quando eu te vejo, eu vejo a lei.
Então, assim, não tem como te olhar e não enxergar essa mulher potente, essa mulher que transborda, né? Alegria, conhecimento, transformação de vida. E eu falo mais ainda. Eu tinha uma live antigamente e eu ainda uso a frase. Quando a gente assume a nossa história, a gente transforma vidas. Então, esse é o seu trabalho. Eu olho pra você, eu vejo isso, esse transbordo. Obrigada, gente. Gratidão. Tem um negócio aí do seu lado, apareceu um negócio. Louca! Alô! Olha, deixa o quintal da Deus. Lê aqui pra você. Ah, meu Deus do céu. Pra você aqui, tomar gente. café do Miguel, café gostoso. Vocês sabem que a gente tem essa brincadeira aqui no Cacau Pod. Não tem aquela frase que quem vem deixa um pouco, né? Quem recebe as flores, não tem essa frase. Eu vou querer essa frase aí. Ai, vou pegar ela direito. Pelo visto, você é igual eu nos ditados, hein? É, eu sou igual. Ai, cavalo dado não se olha os pés, Isso, é coisa né? assim. Você fala, troca tudo. Obrigada. O Quintal da Lê agora também. O Quintal da Lê agora também é Cacau Pod. Receba, Brasil! Nossa, amor, que zoom é esse? Esse meu produtor de imagem, ele é um perigo, gente, viu? Nossa Senhora. Ale, você tá aqui. Que coisa linda. Nossa, você não sabe, né? Mas eu tenho uma história também aqui. Não vai dar para falar porque já foi 3 horas. Mas depois eu conto. Mas o resumo minha mãe é muito devota da Nossa Senhora, né? E ela rezava para Nossa Senhora escondido. Nós vamos ter que fazer um negócio. Ela orava escondida, ela guardava no guarda-roupa. Porque meu pai era evangélico, sei lá do que não era, e não aceitava imagens. Então ela guardava. Então eu tenho um amor muito especial por causa da minha mãe. Ai, gratidão. Você nem sabia, tá vendo? Ai, gente, mulher é tudo bruxa, gente. Mulher é tudo bruxa. Já imagina que é isso. Medo de vocês. Ai, talento. Essa aqui. É que eu sou muito talentosa, louca. Gente, eu ganhei um talento. Amiga, muito obrigada. Eu que agradeço. Deixa, por favor, as suas considerações, tudo que você quiser. Ai, não, tudo não. Já considerei demais. Eu só quero falar aqui, gratidão pelo seu tempo de vida, pelo convite, por aceitar o meu namoro, minha paquera, né? Que desde sempre. 2026. Que eu sou a moda antiga, né, gente? Então eu venho assim, paquera, e depois namora, e agora, né? E gratidão também por todos que estão aqui presentes. Nossa. E que fez acontecer. Essa equipe maravilhosa. Equipe de milhões. Equipe de milhões. Equipe de milhões. E agora, calma que eu tô ajeitando aqui, Miguel. Calma que tô ajeitando. Posso levantar? Calma, daqui a pouco você vai levantar, tá? Eu preciso me despedir. Onde eu estou aqui, né, Miguelito? Me despedir dos meus Cacau Lovers, agradecer todo incentivo. É muito emocionante pro Cacau, muito, né? Vocês sabem que a Cacau sente demais. Então, quero agradecer vocês. Agradecer também, que eu falei, né, que os patrocinadores só estão crescendo. Semana que vem tem um novo aí. Gostosinho. Mas hoje eu quero agradecer Outlet Secreto. Outlet Secreto tem aí, tá tudo certo. Outlet Secreto. Você que quer descobrir o segredo da sua autoestima, Outlet Secreto. Lá você vai ter um atendimento VIP com a Andrea. Ela vai fazer uma analogia, ela vai fazer ver o que você gosta, ver a sua identidade com as roupas e vai te dar um atendimento de transformação. Então, Outlet Secreto, vai lá. Cacau já passou por sua consultoria. De hoje em diante, só vai dar Cacau de Outlet Secreto. Então, acompanhe e vem um desafio aí, Cacau e Outlet Secreto, para vocês, né? Na próxima temporada, a gente já está preparando tudo. E agradecer, lógico, Inteligência Arte Visual. Então, todo o material visual da Cacau. Também vamos ter lançamento. Já estamos, né? Com as nossas canequinhas. Uau! Tem a lojinha da Cacau, minha querida. Então, todo o visual, toda a comunicação visual da Cacau da internet. O meu Linktree, né? Então, se você quer aumentar... Vou te indicar isso aí. Se você quer aumentar a sua entrega, aumentar a sua visibilidade, seu posicionamento no mercado digital, Inteligência Arte Visual. Eles eu mais que confio, eu super indico.
Agora, meus amores, é a hora da gente se socorro. despedir daquele jeito. Vem cá, meu amor. Calma, gente, que eu Vem sou cá. aquela Deixa pessoa seu presente aí. que acredita. Só traz a caixinha. Eu acredito que até o Natal eu vou ficar sarada, aí eu tô com dor no corpo. Agora ela inventou de ir na academia um dia. Entendeu? E eu já senti diferença, eu saí da Fica academia. quieto. Falei, Fica quieto. É um dia. Olha como eu tô magra. ai, como eu tô magra. Miguelito, bora lá. Vamos se despedir. Ai, meu Deus do céu. Obrigada, Cacau Lovers. Até o próximo episódio. E agora, ó. A Lê vai dançar no Cacau Pode. Oi, Pra frente e pra trás. Ai, meu Deus, calma. Um charme, querida. Ai, tá bom. Tá bom. Charmosa. Rodadinha. Bonita. Toma. Ui. Gostosa.